Olá pessoal, muito boa noite a todos. Aqui quem fala é o Whindersson Suzano, sou analista de investimentos aqui na Valorama e vamos dar início ao nosso 10 minutos de economia aqui no canal da Valorama. Roda a vinheta. Show de bola. Bom pessoal, hoje tivemos aí um dia mais, podemos dizer assim, mais negativo aqui para o nosso índice Bovespa, né? Mais negativo talvez não seria o ideal, mas um dia aí bastante pessimista. Aí o Ibovespa já abriu em forte queda, né? Depois no final da tarde tentou dar uma recuperada, mas ainda assim fechou no terreno negativo, testando aí novamente o seu suporte na casa dos 100 mil pontos, tá? Pedir para compartilhar a tela, por favor. Trouxe aqui aquele panorama aqui para vocês, tá? Que a gente sempre traz aí. Vamos lá, deixa eu só compartilhar aqui, apresentar a tela para ficar melhor para a gente ver, né? Hoje o Bovespa fechou aí na casa dos 100 mil, 923 mil pontos, tá? Então tivemos aí mais um dia testando a região dos 100 mil pontos, lembrando que esse suporte é um suporte extremamente relevante para o Bovespa, né? Na semana passada ele chegou a fazer mínima na casa dos 100.500, né? Agora já chegou novamente, já abrindo a semana, já na segunda-feira, já abaixo dos 101 mil pontos, né? E está negociando na região de 100 mil pontos aí, região de suporte aí muito forte, tá? O Ibovespa caiu cerca de 1,04 no dia de hoje. O dólar também é isso, caiu no dia de hoje, caiu 0,66%, cotada a 5,24, né? Então tivemos aí um dia onde o dólar caiu, onde o Ibovespa caiu também. O DI futuro, que é os juros de 2026, subiu cerca de 0,04. O mercado precificando os juros aí em 12,22%. Os juros para 2025, o mercado precificando em 12,11%, uma alta de 0,29%. E os juros para 2024, o mercado precificando em 13,01%, uma alta de 0,31%. Os índices americanos aí fecharam positivo no dia de hoje. Hoje a gente teve o Ibovespa descolado aí do mundo, né, praticamente. O Dow Jones subiu cerca de 1,2%, o S&P subiu cerca de 0,89% e a Nasdaq subiu 0,34%. As maiores altas de hoje, não tivemos muitas altas relevantes aí no dia de hoje, né? A Semin subiu 1,52%, a Cielo subiu 1,23%, a Brap subiu 0,89%, desculpa, e a Vale subiu cerca de 0,82% aí no lado positivo. Já no lado negativo, a gente tem a Rapvida, né, em forte queda de 8,02%, a JBS em forte queda de 7,27%, a Alpargatas com uma queda de 6,96%, a Zetec 6,69% e a Qualicorp 6,54%. A gente pode ver aí que realmente em dias de queda de Bovespa, aí, geralmente essas empresas menores, né, por exemplo, apesar da Rapvida ser uma empresa muito grande, aí, as empresas de baixo volume financeiro, aí, né, baixo, no caso, o valor da ação, a Rapvida a gente vê aí custando cerca de 2,18%. Em dias de queda de Bovespa, essas ações aí tendem a cair um pouco mais forte, né? A gente vê, por exemplo, a Qualicorp que tá caindo cerca de 6,54%, está sendo cotada a 3,86%, né? A Alpagartas também aí, após forte queda, né, nos mercados aí, as ações que estão em forte interesse de queda, né? A gente vê que, por exemplo, em dias de queda do Bovespa, essas ações tendem a cair muito, né? Então, tem que saber também um time certo aí de poder investir nessas determinadas ações, tá bom? O volume em relação à sua média de 20 períodos, a gente tem a Engie 11 negociando 2,2 vezes a sua média de 20, Alpagartas 1,78, Eco Rodovias 1,66 vezes a sua média de 20 períodos. Virando a página, a gente tem o IFIX, que caiu cerca de 0,29%. Alguns destaques positivos aqui, o PATL11 subiu 1,67% e o AR11 caiu 3,36%. Os ETFs aí que fecharam positivo foram praticamente os ETFs ligados às criptomoedas, né? A gente tem o QBTC11 subiu 6,6, o BITH11 subiu 5,82, o DF11 subiu 4,62, né? Devido aí à alta das criptomoedas, aí, principalmente do Bitcoin ali, que atingiu novamente a casa dos 28 mil dólares aí, né? Depois de muito tempo, né? Se eu não me engano, aí desde março do ano passado, se eu não me engano, né? Então, depois de muito tempo, aí, praticamente quase um ano, em uma tendência de queda, o Bitcoin aí voltou a atingir a casa dos 28 mil dólares. Os BDRs também fecharam em queda aí, né? A A1, fecharam em queda, não, desculpa, tiveram um desempenho abaixo da sua média. A A1 TM34 subiu 6,84% e a B1 e L34 subiu 5,68%. Já as commodities tem o petróleo Brent subindo cerca de 1,62%, a soja subiu 0,64%
e o milho caiu cerca de 0,6%, tá? Esses foram os principais aí destaques para hoje. Vamos lá para o nosso dados do investidor estrangeiro. Deixa eu pegar aqui para vocês. Aí, show de bola. Bom, investidor estrangeiro aí retira 461 milhões aí da bolsa lá no dia 16 de março, né? Então, mais uma retirada aí. A gente vê que, se a gente for olhar o saldo do mês, o investidor estrangeiro aí está na casa do 1 bilhão 757 milhões de reais de fluxo negativo aqui na nossa bolsa, né? Então, basicamente, aí, os gringos que estavam bastante posicionados em dezembro, em janeiro, principalmente, estão realizando boa parte das suas posições, né? Nesse mês de março, um mês negativo aí para o investidor estrangeiro. Se a gente for olhar aí lá no nosso gráfico do índice Bovespa, né, no gráfico mensal, deixa eu pegar aqui rapidinho, ó, o gráfico mensal do mês aí de março, praticamente uma queda de 3,82%. Geralmente a gente fala, né, que a gente costuma trazer aqui para vocês também que esses caras são os grandes players do mercado, tá? A gente vê aí, por exemplo, o investidor estrangeiro negativo, os institucionais também que são aí grandes players também do mercado, negativo aí de fluxo, né? A gente pode observar aí institucional com um fluxo de 420 milhões negativo. E a gente está tendo aí institucional e estrangeiro, praticamente os dois grandes players do nosso mercado aqui, de saldo de fluxo de negativo de capital. E a gente vê, por exemplo, o reflexo disso, né, no nosso principal índice acionário aqui no Brasil, que é o índice Bovespa. Então, a gente tem, por exemplo, institucional e estrangeiro vendidos, né, em fluxo negativo. A gente tem aí uma queda na variação no nosso índice Bovespa no gráfico mensal. E quem está no lado positivo aí contra esses caras é exatamente a pessoa física, né? Infelizmente, ainda a pessoa física ainda sempre está contra esses grandes players aí do mercado. A gente vê, por exemplo, pessoa física positiva em 861 milhões de reais aí, de saldo positivo aqui na nossa bolsa. Instituição financeira está em torno de 768 milhões e outros aqui na casa de 549 milhões de fluxo de capital estrangeiro. Vamos para os gráficos. Hoje a gente não teve muita notícia relevante aí, né? Praticamente não tivemos muitas aquelas notícias de alta volatilidade, né? Praticamente não teve nenhuma durante o dia, tá? Então hoje foi um dia que era para ser um pouco mais fraco, mas foi um dia aqui de queda de 1% do nosso índice Bovespa. Se a gente for para o gráfico aqui, né, Bovespa vai aí na sua região de mínima aqui da semana passada, chegou a tocar na mínima. Se a gente for observar aí a mínima da semana passada, foi exatamente na casa dos 100.692, né? E aqui, nessa mínima de hoje, foi 6.678. Então, rompeu a mínima aí da semana passada, né? Ainda que pouco, mas rompeu aí. Então, ainda segue negativo. Mas ainda vão lá. Já estamos praticamente desde a semana passada, desde a semana do dia 22, né, que o Bovespa segue caindo. São praticamente 1, 2, 3, 4, 5 semanas de queda aí com o dia de hoje, né? Claro que a semana ainda não encerrou, mas ainda temos aí alguns dados que pode vir, que o Bovespa pode vir a corrigir quando tocar exatamente na sua região de suporte, na casa dos 100 mil pontos, tá? Acreditamos aí que o Bovespa pode cair, pode perder essa mínima, pode cair até os 100 mil pontos. 100 mil pontos ele provavelmente pode corrigir aí e voltar a buscar aqui a casa dos 103, 105 mil pontos aí, quem sabe mais para cima, tá? Então esses são os pontos técnicos para o nosso índice Bovespa. O dólar, por outro lado, aí, apesar da queda do Bovespa ser positiva para o dólar não demonstrou uma força aí no dia de hoje e caiu, né, como a gente trouxe aí, caiu, o futuro caiu 0,80, né, cotado aí a 5,25 praticamente, né, depois aí de abrir na casa próxima ali dos 5,30, né, o dólar abriu 5,28. Então esses são os pontos do dólar. O dólar tem essa resistência da média de 21 períodos e tem esse suporte aqui da média de 9. Vamos ver se vai ter força suficiente para romper essa média para cima aí, ou quem sabe aí romper essa média para baixo e impulsionar uma tendência de baixa aí para o dólar, né, e voltar a testar novamente a sua região da casa dos 5,15, tá bom? Bom, pessoal, esses foram os principais dados que eu queria trazer para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar seu like, comentar, mandar aí, compartilhar para seus amigos, familiares, enfim. É muito importante aí na divulgação do nosso trabalho, tá bom? Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.